Daí minha mãe falou assim, Dora, mas você pode enriquecer X todo dia? Não é todo dia que eu ponho ele pra assistir também. Não, por quê? Ah, porque você sabe tudo, né? Então, É gostosinho as músicas deles. diz que tá tendo essa live aí do mundo Bita. Vamos lá, então. Página... Na página 112. 113, então. Função crescente, função decrescente. Toda página 113. A letra C e D do 4? C e D, vamos ver. Também não fiz. Vão ser dois gráficos. Quer ver? Eu vou até fazer ele no GeoGebra para vocês verem. Porque como não são valores inteiros, tá? Aí vai ficar um gráfico assim, normal com relação por ser uma reta, mas ele não vai passar nos valores inteiros. Aí talvez ficaria estranho para vocês. Mas vamos lá. Ele pede na letra D, no plano cartesiano correspondente, esboça o gráfico das funções cujas leis você escreveu nos itens B e C. Lá no item B, a nossa lei de formação ficou V igual a 2,5 vezes B, foi isso? Ficou assim, ó. VB igual 2,5 vezes B, não foi? Uhum. Então, nesse caso aqui, se nós escrevermos essa função, y igual a 2,5x... Opa, peraí. Deixa eu só ver como que eu vou colocar isso daqui agora. Peraí. Pera lá. F de x igual 2,5. É 2,5x. Aí, ficaria assim, ó, o gráfico ali. Se tratando do contexto, ó, escreva, né, lá na letra B, escreva a lei de uma função que pode representar a quantia arrecadada por Rafaela. O nosso gráfico ali, vocês percebam que não tem parte negativa. Por quê? Porque não dá para ela arrecadar negativamente. Uhum. É isso mesmo, perfeito, Mari. Então, ele vai ficar dessa forma aqui, ó, partindo aqui, ó, assim, ó. Então, marquem o ponto 2 e 5 e partem daqui da origem passando pelo ponto 2 e 5, que é o inteiro que vai dar ali, ó. Aí vai ficar bom para vocês. E o outro, a outra lei de formação era 0,45. Então, f de x igual 0,45x. A outra é essa daqui, ó. Vai ficar desse jeito. Que ponto que é? Nessa? Na outra. E nessa Na também. outra, o ponto 2 e 5. E aí você traça uma reta partindo da origem, passando por 2 e 5. Já essa, ó. Essa nós não vamos ter ali um ponto. Essa nós não vamos ter um ponto. Faça meio por rumo aí. Tá bem. Agora eu tô com a musiquinha na cabeça. Pronto? Pronto. Sim. Vamos lá, voltando aqui. Na página
113, pessoal, ele fala de função crescente e decrescente. Eu já falei para vocês outro dia sobre ela ser crescente e decrescente. Nós tínhamos que olhar quem mesmo? A nossa função afim, que nós começamos a estudar, é f de x igual a x mais b. Quando nós temos ela desse jeito, é a função afim. Quando nós temos só o ax, é linear. E quando nós temos só o b, é constante. Agora, falem para mim. O que nós temos que analisar aqui para saber se é crescente ou decrescente? O A? O A. Foi o que eu falei para vocês outro dia, tá? Então, para crescente, vamos lá, ó. Vou colocar resumidamente aqui. Peraí, na verdade, vamos fazer. Vou deixar aqui, tá? Então, nós vamos lá. Função crescente. Função crescente. Se eu der um f de x para vocês ali, ó, x mais 2. F de x é igual a x mais 2. Vamos montar aquela tabelinha lá, ó. Valores de x e aqui de y. Sempre falei para vocês, coloque valores negativos e valores positivos. Então, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Encontre os correspondentes em y para mim. Troca o x por esses valores aqui para encontrarmos o valor correspondente em y. Façam os cálculos aí, enquanto eu desenho aqui. Uhum. Aqui, ó, vamos lá, rapidinho, pessoal. Nós não podemos perder tempo com esse tipo de situação, porque esse daqui é muito simples, tá? Para explicar a função crescente e decrescente, basta olharmos o A. Se o A for positivo, crescente. Se for negativo, decrescente. É que eu só quero contextualizar, então vamos acelerar. Se eu trocar o x por menos 2, vai dar quanto, y? 0. 0. Se eu trocar o x por menos 1, menos 1 mais 2? 1. Se eu trocar o x por 0, y2. Se eu trocar o x por 1, y3. Se eu trocar o x por 2, 4. y4. Beleza. Então, vamos lá. Menos 2, ó, o x. Menos 2, o y é 0. Esse ponto aqui. X menos 1, y1. Esse ponto aqui. x0, y2. Esse ponto aqui. Peraí. x 0, y2. Se for 1, vai ser 3, vai estar mais ou menos aqui. Então, ó. Ela é uma reta crescente. Uhum. Tá? Função crescente. Eu vou fazer isso daqui, ó. A maior do que 0. Função crescente, A maior do que 0. Anotem isso, tá? Você tem que saber daqui em diante, olhou para o A, é positivo, essa função é crescente. For negativo, decrescente. Vamos pensar no negativo aqui agora. Ih, meu Deus. Meu filho. É um avião, é. Passou por aqui hoje. Ai, ai. Pedro Henrique fica louco. Vião. Mais ou menos isso. O dia inteiro daí fica. Função decrescente é A menor do que 0. Então, vamos pegar uma função aqui. Vou pegar a mesma, inclusive.
f de x a mesma, mas no caso, menos x mais 2. Valores de x e de y. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vamos lá. Bom, faça aqui os cálculos enquanto eu faço o plano cartesiano aqui. Ô, professor, quando for, tipo, substituir o menos x por um número negativo, vai ficar positivo? Porque daí, ó, esse menos é daqui, então é menos, e o x é menos 2. Uhum. Então acontece isso, menos com menos, mais 2. Tá. Se não existe menos zero e nem mais zero, é só zero, né? Ué. Então vamos lá. Se for menos 2 aqui, vai dar quanto? 4. 4. 4. Se for menos 1, 3. 6. 3. Se for 0, 2. 2. Se for 1, 1. 1. Se for 2, 2. Ah, é mesmo. Porque... Ó, você pode até ver, ó, 0, 1, 2, 3, 4. O que está acontecendo? 4. Ai, que demais. Está crescente. 4, 3, 2, 1, 0. Está o quê? Decrescente. Tá? Então, vamos lá. Se for menos 2, vai ser 4. 1, 2, 3, 4. Vai estar aqui. Se for menos 1, vai ser 3. Vai estar aqui. Se for 0, vai ser 2. Vai estar aqui. Se for 1, vai ser 1. Aqui. Se for 2, vai ser 0. Aqui. Então, ela vai ser decrescente assim. Tá? Uhum. Então, lembre-se, pessoal. Função crescente, A maior do que 0. Função decrescente, A menor do que 0. Ok? Uhum. Vamos lá. Na página 114 agora. Eu vou aproveitar esses dois gráficos para explicar isso da página 114. E, pessoal, esse tipo de situação agora é vocês fazendo o tipo de anotação de vocês que vocês vão lembrar, tá? Porque eu vou enxugar do que está na apostila ali, tá? Então, vocês têm que fazer de uma maneira que vocês lembrem disso. Então, vamos lá, ó. Intersecção com os eixos x e y. Então, nós temos o plano cartesiano, x, y, x, y, x e y. Nós vamos analisar agora a intersecção com esses eixos, tá? Deixa eu só colocar os valores aqui, ó. Menos 2, menos 1, menos 1, menos 2, 1, 2, 1, 2, 3. Menos 3, menos 2, menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nós vamos fazer a análise agora da intersecção, ou seja, nós vamos analisar esse ponto aqui, nós vamos analisar este ponto aqui, nós vamos analisar este ponto e nós vamos analisar este ponto, que é a intersecção com x e y, independente se ela é crescente ou se ela é decrescente, tá? Mas nós vamos analisar essas intersecções, onde o gráfico nosso, o gráfico é essa reta, isso é o nosso gráfico, tá? Onde ele corta os eixos x e y. Ué, professor, se existe uma análise para isso, então quer dizer que tem uma maneira mais fácil
de nós já determinarmos onde esses eixos vão cortar? Sim. Tá? Onde esses eixos serão cortados? Sim. Vamos lá, ó. Vimos que o gráfico de uma função afim é uma reta, não é? É a mesma que eu sempre falava para vocês lá no passado, uma reta, né? Uma reta. Uma reta. O gráfico de uma função afim vai ser uma reta. O gráfico de uma função linear é uma reta. Só que aí tinha uma observaçãozinha para a função linear. Qual que era? Quem lembra? Vocês têm que começar mesmo que não lembre, mas tem que estar anotado em algum lugar. A função afim é essa. Essa é a função afim. Uhum. Essa aqui, função afim. Beleza. A função linear é a que não tem o B. Sim. Quando não tem o B, ela passa pela origem. Tem que marcar isso, pessoal. Se tiver só AX, ela vai passar pela origem aqui, ó. E o que vai mudar é o seguinte. Aqui, vamos pensar que nós não temos os dois. Nós só temos o X. Ela seria assim, ó. Por quê? Porque o X é positivo, então ela é crescente. Uhum. E aqui, se eu não tenho 2, ela seria assim. Se eu tenho só o X ali. Ou seja, no caso, o A sendo 1, né? 1 aqui menos 1 aqui. Então, tem que lembrar disso. Se não tiver o B, ela passa pela origem. Certo? Certo. Se não tem o B, passa pela origem. Ótimo. E se tem apenas o B, ela é constante. E quando ela é constante, é o que mesmo? Qual que é a observação para ela? É uma reta na horizontal, que é Perfeito. paralela ao eixo X. Reta na horizontal, ou seja, paralela ao eixo X. Perfeito. Tem que anotar aí. Tem que anotar. Tá, peraí. Quando não tem o A, né? É, quando tem só o B, no caso. Isso. Como que é o nome? Constante. Constante. E daí foi a que eu falei outro dia para vocês. Se nós tivéssemos, por exemplo, f de x igual a 1. Se eu der o valor 0, quem vai ser? 1. Se eu der o valor 2, quem vai ser? 1. Então, ela é uma reta aqui, ó. Ó. Uhum. Tá? Ok. Agora nós vamos aí para essa análise aí Análise. do intersecção entre x e y. De modo geral, o gráfico de uma função afim cruza o eixo y no ponto em que x é 0 e cruza o eixo x no ponto em que y é 0. Presta atenção nessa fala. De modo geral, o gráfico cruza o eixo y quando x é 0. Dá uma olhada aqui. Quando x é 0, qual é o valor? 2. Nessa. O x é 0, o y é 2. Então, quando o x é 0, ela vai cruzar o eixo y, tá? Quando o x for 0, tem o valor dela cruzado no eixo y. Aí você tem que jogar na função, tá? Então, se nós falarmos ao contrário, onde ela cruza o eixo y é quando o x é 0. E onde ela cruza o eixo x é quando o y é 0. Olha só. Ai, que legal. O professor, fala de novo. Onde ela... Onde corta o eixo x é quando o y é 0. Porque se você parar para pensar em par ordenado, que par ordenado é esse daqui? Menos 2 e 0. Olha lá, o nosso y é 0. Uhum. Nesse caso. E aqui, que par ordenado é esse? 0 e 2. O x é 0. Uhum. Se vir para cá, mesma coisa, ó. Aqui, nós temos 2 e 0. E aqui nós temos 0 e 2. Então, quando
ela cortar o eixo Y, o valor que ela cortar o eixo Y, o x é 0. O valor que ela cortar o eixo X, o Y é 0. Ó. Aqui também, ó. Ó. Certo? Sim. Agora, uma análise mais bacana ainda. Uma análise mais bacana ainda. Presta sua atenção. Dá uma olhada para a nossa função. X mais 2. Se eu colocar o x igual a 0, quanto que vai dar? 2. 2. Tá aqui, x igual a 0 é 2. Opa, então de fato é isso que o professor está falando. Ela está cortando o eixo y em 2 quando esse x aqui for 0. Mesma ideia aqui. Então, eu posso concluir que esse valor aqui, ó, onde corta o y. Uhum. Aqui faltou eu trazer o sinal junto. Aí. Aqui, onde corta o y. Professor, espera aí uma coisa então. Se eu olhar lá em cima e eu pegar na minha função afim o b, eu posso falar que o b é o valor onde vai cortar o y? Sim. Então, toda função afim que você pegar, você já tem um ponto para ela no seu plano cartesiano. Que é quem? O valor do b. Você vai sempre utilizar um valor do x sendo 0. E quando você utiliza o valor do x sendo 0, acabou isso daqui. Você ficou só com O B. só com B. Então, toda função afim que você pegar, olha para ela, o valor do B, você já pode correr no eixo Y e marcar ele. Confia, tá? É sério. É sério. Pegou a função afim, olhou para ela, viu o valor do B, pode ir lá no seu plano cartesiano, o valor do B você pode marcar em cima do eixo Y. Sempre. E aí eu vou falar o seguinte para vocês. Professor, a função afim, o gráfico dela é o que mesmo? Reta. Uma reta. Ah, tá. Para mim traçar uma reta, eu preciso de, no mínimo, 2 pontos. 2 pontos. 2 pontos. Um ponto, eu passo uma reta por ele, mas eu não sei por onde ela vai. Eu sei que vai passar por ele, mas eu não sei o outro lugar. Se eu tenho 2 pontos, eu já consigo definir. Então, nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui, vamos fazer de novo o desenho, analisando apenas a intersecção do que eu falei para vocês. Vamos lá, ó. Y aqui, X aqui. Deixa eu ver, ó. 1, 2, 1, 2, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2. Vamos analisar apenas a intersecção de X e Y. Ah, eu peguei aqui minha função, menos X mais 2. Opa! Esse mais 2 aqui é o B. O que eu já posso fazer? Marcar ele. Marcar no gráfico o valor do B, que é quem? Mais 2. Então, eu venho aqui e marco o mais 2. Eu já sei que esse ponto, o meu gráfico vai passar por ali. Uhum. Agora, eu vou analisar que nesse caso aqui, nós pegamos esse par ordenado aqui, ó. Espera aí. Nós pegamos esse par ordenado aqui. Tá? Nessa situação, nós pegamos esse e já marcamos ele. Agora, professor, eu queria só marcar mais um ponto. Só mais um ponto. Beleza, dá só uma olhada. É a intersecção de X e Y. Aqui, eu peguei quando o X é 0. Não foi? Uhum. Lá eu tenho a função assim, ó. F de X igual a menos X mais 2. Eu peguei que o F de 0 vai ser 0 mais 2. Então, o F de 0 é 2. É o que aconteceu aqui, não é? Uhum. Esse
f de x, se a gente trocar por y, ó, que é a mesma coisa, ó, ficou y igual a 2. Tá aqui. Beleza. Agora, eu quero saber, professor, na intersecção do x, onde vai ser. Para mim encontrar a intersecção do x, eu faço com o y sendo 0. Então, peraí. Eu vou pegar essa função, que é y igual menos x mais 2. Eu quero o y sendo 0. Então, eu troco o y por 0. Igual a menos x mais 2. Para mim resolver isso daqui, letra de um lado, número do outro. Trago esse x para cá. Vou ficar com x igual a 2. Aqui, ó. X igual a 2. Tá o ponto aqui. Olha só, ela vai passar por aqui. Tá? Então, são caminhos que vão facilitar. Talvez para você ganhar tempo aí em uma prova que você tenha pouco tempo ou algo do tipo. Tá? Então, é isso. Se você der o valor 0 para o y, você vai ter o ponto que ela corta o x. Se você der o valor 0 para o x, você vai ter o ponto que ela corta o y. Mas, de fato, para iniciar, para começar, olhou para a função afim, pega o valor do b, vai no seu y e já marca ele. Tá? Ô, professor, Oi. na hora da prova a gente vai ter algum exercício pra gente saber qual que é decrescente, qual que é... Quer dizer, qual que é afim. Ah, deixa pra lá. Tipo, Ué. é. Mas pra resolver, você vai ter que saber, né? Se ele pedir, por exemplo, Exatamente. fazer um gráfico. Exatamente. Você vai no ensaio hoje? Não vou conseguir, pessoal. Eu comprei umas telhas para construção da casa lá em cima, e aí vai chegar hoje, eu vou precisar acompanhar o pessoal lá. Não vou conseguir. Cadê, Beto? Dá uma olhada lá, ó. Lá embaixo, na página 114. Lá embaixo, na página 114. Aquele f de x, no meio da página ali, mais ou menos, ó. F de x igual 2x mais 4. Você olhou para f de x igual 2x mais 4. Você já sabe que esse gráfico vai passar no valor do y qual? Pode apagar tudo isso daqui? Pode. Ó, nós temos o exemplo lá, f de x, ó, f de x igual 2x mais 4. Essa daqui não é a mesma coisa que ax mais b? Não é? Onde que, então, só de olhar para isso daqui, ó, se eu tivesse que construir o gráfico, só de olhar para isso daqui, qual que é um ponto que eu já posso ir marcar? 4. O 4. O y4, né? A hora que você tem lá o seu y aqui, você pode ir lá no 4 e você já pode marcar esse ponto, tá? Sem medo isso daqui, sem medo, tá? Aí nós temos o outro exemplo lá. Ele coloca g de x igual a 3x. G de x igual a 3x. O que você pode concluir com essa daqui? Qual que é o ponto que você conclui para ela? O y é 0. Então, se o y é 0, mas ó, essa daqui é que não tem b. Se não tem b, ela vai passar por onde? Pela origem. Tá? Tem que lembrar, não tem b, passa pela origem. Ô, professor, Oi. por que ele na primeira marcou o ponto menos 2? Por que na primeira marcou o ponto menos 2? Vamos lá. Ó, eu vou considerar para o x0. Para o x0. X igual a 0. Então, nós vamos ter 2 vezes 0 mais 4. Vai ficar, então, 4. Certo? Então, nós temos o par ordenado. Nós temos o par ordenado 0 e 4, não é? Quando o x é 0, o y é 4, onde vai cortar. Agora, por que passou no menos 2, professor? Eu fiz com o x0. Agora eu vou fazer com o y0. Y igual a 0.
y igual a zero, eu vou trocar esse f de x, que é a mesma coisa do y, que é zero. Então, eu vou ficar com zero igual a 2x mais 4. Vou isolar a incógnita. Vou ficar com menos 2x igual a 4. Multiplica por menos 1 aqui, 2x igual a menos 4. X é igual a menos 4 sobre 2. X é igual a menos 2. Então, quando y é zero, eu tenho x menos 2. Entendi. Tá? Aí, a segunda situação, ela é a que passa pela origem. Dá só uma olhada lá. Porque nós não temos b, então ela vai passar pela origem. E a terceira situação, ela é decrescente, porque é menos 3x. E aí ela passa onde no y? No 5. No 5, perfeito. Ela vai passar no y, cortando o eixo y, no ponto mais 5. Muito bem. Agora, ele fala zero de uma função afim, na página 115. Zero de uma função afim. A abscissa, eixo da abscissa é o x, tá, pessoal? É o valor representado no x. Aqui, por exemplo, ó, abscissa 2. Tá, ó. Legal. Abscissa 2, que é o valor representado no eixo x. A abscissa do ponto em que o gráfico da função cruza o eixo x é chamada zero da função. Ai, ai. Assim, para determinar o zero de uma função afim, basta resolver a equação ax mais b igual a zero. Então, lá na equação do segundo grau, o que eram os zeros da nossa equação? Nós chamávamos de raízes da equação ou os zeros da equação, certo? Ou a solução da equação. Nesse caso aqui, os zeros, ou seja, ele fala a solução da equação é, se nós quisermos, agora eu vou tentar resumir. Vamos lá. Já ficou claro, primeira coisa, já ficou claro o valor onde corta o eixo y? Sim. Basta olhar para quem? Pro B. Para o B. Isso tem que lembrar. Para saber onde corta o eixo y, olha para o B. E para saber onde corta o eixo x. Onde corta o eixo x? Como que eu vou descobrir isso, professor? Então, vamos lá. Igualar a equação a zero, que é o que eu estava fazendo agora há pouco, só que agora eu escrevi para vocês o que tem que fazer. Igualar a equação a zero. Ou seja, se eu pegar uma equação, por exemplo, uma f de x igual a 4x mais 8. Vamos lá. O exercício me deu isso daqui e pediu para mim desenhar. Eu vou olhar para ela e já sei onde corta o y. Onde corta o y? No 8. No 8. Então, eu já sei que eu tenho um par ordenado 0 e 8, certo? Uhum. Porque o ponto 0 e 8 é o ponto lá em cima do eixo y8, onde ela vai passar. E para mim descobrir onde corta o eixo x, eu vou fazer o quê? Igualar a equação a zero. Igualar ela a zero, eu não estou dizendo que f de x é igual a 4x mais 8. Eu troco esse f de x por zero. Igual a 4x mais 8. Agora eu vou resolver a equação. Vou trazer esse 4x para cá, menos 4x igual a 8. Vou ter que multiplicar por menos 1 aqui. Vai ficar 4x igual a menos 8.
x é igual a menos 8 sobre 4. X é igual a menos 2. 2. Então, eu sei que onde eu corto o eixo x é igualar a equação a zero, resolver, e aí nós vamos ter o par ordenado menos 2 e 0. Perceba só, x0, então quando eu tenho x0, é onde ela corta o y. Quando eu tenho y0, é onde ela corta o x. Ficou mais claro agora? Aham. Então, mais uma vez, para determinar onde corta o y, olha para o b. Para determinar onde corta o x, iguala ela a zero, ou seja, troca o f de x por zero e resolve a equação normal. Uhum. Vamos lá. Página 115 lá embaixo. Vou começar com vocês esse exercício aí. A imagem representa... Bom, já posso ou não? Vocês estão anotando ainda? Não, eu já anotei. Calma aí que meu pai chegou do Mato Grosso e eu tô anotando agora. Peraí. Por mim já pode ir, eu já anotei. Pronto? Uhum. Vamos lá, então. A imagem representa o boleto bancário para o pagamento do aluguel do apartamento em que Alex mora. Então, tem todo um contexto ali, mas ele está frisando vencimento, 8/5, valor, 750, após o vencimento, cobrar 2% e multa de R$2 por dia de atraso. Beleza. Vamos lá. O que está pedindo ali? Considerando que Alex atrase pelo menos um dia o seu aluguel, escreva a lei da função que representa o total a pagar pelo aluguel de acordo com a quantidade de dias de atraso. Só para mim ver se vocês já pegaram o fio aí. Quem depende de quem? Os dias do atraso depende do aluguel. Aham. Não, Os pera. dias dependem do aluguel? Não, Não, O dia de valor atraso do aluguel quanto que vai depende pagar. de quantos dias ele vai atrasar para Isso. pagar. O valor vai depender de acordo com quantos dias ele vai atrasar. Nós sabemos quantos dias ele vai atrasar? Não, mas tá Não. Então, Pelo nós menos temos um. que montar uma equação que vai valer para independente de quantos dias. Tá? Uhum. Então, vamos lá. Ô, professor, Oi. quando fala, tipo assim, cobrar juro de 2%, é 2% do valor do aluguel? Peraí. Nós vamos falar disso aí agora. Vamos lá. Então, de novo, ó. Considerando que Alex atrase pelo menos um dia o seu aluguel, escreva a lei da função que representa o valor total a pagar. Então, eu sei que na número 1 nós precisamos do valor. Uhum. Tá? O valor depende de quem? Dos dias, não é? É. Então, eu posso colocar o valor igual nós fazemos com o f de x, assim, ó. Por exemplo, 2x mais 1.
Esse f de x aqui, o valor para f de x não depende desse x? Sim. Então, nesse caso aqui, nós já concluímos que o valor depende dos dias, então nós vamos deixar desse jeito. O valor está dependendo dos dias. Beleza. De acordo com a quantidade de dias de atraso. Beleza. Se ele atrasar, é 2% de multa e R$2 por dia de atraso. É 2% de multa. Não, é cobrar juro de 2% e uma multa de R$2 por dia. Ah, tá. Após o vencimento, cobrar juro de 2% e multa de R$2 por dia de atraso. Beleza. Então, como ficaria essa lei de formação nossa aqui? Sem medo, o que vocês acham? Uma maneira de identificar como calcular o valor, dependendo dos dias aí que o cara vai atrasar. Nós sabemos que o 750 tem que aparecer, porque é o valor, e mais 8 tem que aparecer também. Eu acho que podia ficar assim, 750 mais 2% e mais 2... Aí eu não sei como que eu faço, 2x, não sei. Eu pensei, tipo assim, tem que colocar o D, porque daí é a quantidade de dias. Calma, Sim, deixa eu raciocinar. tem que colocar o D, porque é a quantidade de dias, beleza? Ó, tem que prestar bastante atenção nessa fala. Após o vencimento, cobrar juro de 2% e multa de R$2 por dia de atraso. Então, vamos lá. Ó. Nós vamos ter aqui 2%. 2%, melhor, vou nem colocar ali. 2% nós podemos escrever como 2 sobre 100. que nós podemos escrever como 0. 0,2. Certo? Certo. Beleza. É 2%. Ó, de novo, após o vencimento, cobrar juro de 2% e multa de R$2 por dia de atraso. Então, nós temos que cobrar 2% de multa em cima do quê? Do valor. Então, de 750. Ô, professor, peraí, eu não entendi o negócio. Esses 2% vai ser em uma vez só, ou todo dia que ele atrasar vai ser mais 2%? É aí que eu falei que tem que tomar cuidado, mas não. Esse 2% é em cima do valor. Ah, tá, uma vez só. Isso. Ah, tá. Tá certo tá. aqui o negócio. Então, acho que eu tô pensando certo. Então, é 2% do valor. Então, vai ser 0,02 do valor, que é quanto? 750, mais o quê? Mais 2%. Não, é o R$2 ali. Mais R$2. Vezes D, R$2 né? é o Porque daí quê? é a quantidade de dias. R$2 vezes D. vezes D. Tá? Por quê? Porque nós não sabemos quantos dias ele vai atrasar. É 2% do valor mais R$2 por dia. Tá? Então, essa seria a lei de formação aí da nossa função. Ô, professor, ali é vezes mesmo o 0,02 vezes 750? Isso, porque é 2% do valor. Ah, tá. Letra B. A função cuja lei que você escreveu no item A é crescente ou decrescente? Crescente? Crescente, sem dúvida. É crescente. Se nós pensarmos, esse daqui é o nosso... esse é o nosso AX, não é? E esse daqui é o nosso B. Então, o AX aqui, ele é crescente.
Ah, pelo amor de Deus, olha só o exercício 2. Classifique em crescente ou decrescente as funções apresentadas nos gráficos. A1, Decrescente. página 116, A1, Por quê? crescente. Crescente. A2, Decrescente. decrescente. A3, Decrescente. decrescente. E A4, Crescente. crescente. Que palavra estranha. É só de você olhar para o gráfico, você consegue determinar se ele é crescente ou decrescente, né? Uhum. Número 2, então. Agora vamos lá para a letra A. Ele fala assim, ó. Letra A. Determine o zero de cada uma das funções. Vamos determinar primeiro o zero de... Deixa eu ver aqui. O zero de y, por exemplo. Se eu pegar a primeira função, quando eu me refiro o zero para y, quer dizer que ela corta o eixo. O negócio é meio ao contrário, pensa assim, meio ao contrário. Se eu falar de 0 para y, é igual a ideia do plano cartesiano, do par ordenado. Se eu estou falando de 0 para y, eu vou ter um valor para o x. E se eu estou falando de 0 para x, eu vou ter um valor para y. Então, na letra A, se eu pensar 0 para y, lá no gráfico, vocês vão ter que olhar no gráfico. Se eu pensar 0 para y, quem vai ser meu x? Se eu falo em 0 para y, quer dizer que é o valor onde corta o eixo x. Quem vai ser? Dá uma olhadinha no gráfico. Olhem para o gráfico. Pensa o valor 0 para o y. Quem é o meu valor para o x? Ó, eu tenho o eixo x aqui. O eixo y aqui. De novo. Se eu pegar esse ponto aqui, ó. Aqui é 1, aqui é 2. Que par ordenado que é esse? Esse par ordenado aqui é 2 e 0. 2 e 0. A minha pergunta é, quando eu tenho 0 para o y, quem é meu valor de x? Quando eu tenho 0 para o y, quem é meu valor de x? Então, mas é que daí aqui no gráfico ele não tá no valor inteiro. Mas não tem problema, não tem problema. Vocês têm que perder esse medo de valor com vírgula, de fração, de valor decimal, não tem problema. É que para a explicação nós utilizamos os valores inteiros, mas não tem problema. Aqui, quando meu valor para y é 0, quem é meu x? Nessa? 2. 2. Quando meu valor para x é 0, quem é meu valor para y? Menos 3. Menos 3. É isso, pessoal. Eu não sei se vocês não estão entendendo ou estão com medo, mas não tem segredo, é sério. Quando pergunta qual é o meu valor de x quando o y é 0, olha para o eixo x e olha onde está o ponto. Por quê? Porque o ponto que está sobre o eixo x quer dizer que o y é 0. E o ponto que está sobre o eixo y quer dizer que o x é 0. Então, de novo, na número 1. Na número 1 lá, ó. Quando o y é 0, qual é o meu valor de x? 2. Menos 1 sobre 3? Menos 1 sobre 3.
Quando o y é 0, eu tenho um valor para x. Quando x é 0, eu tenho um valor para y. Então, na letra A, vai ficar menos x é igual a menos 1/3. Letra B. Quando o y é 0, quem é meu valor para x? 4. 4. Quando o y é 0, na letra C, quem é meu valor para x? Na C, no caso, é a 3, né? Quem é meu valor para x? Menos 2. Menos. 2. Menos. 3. 1/2. Menos 1/2. Pessoal, de novo. Quando o y é 0, você olha em cima do eixo x, horizontal, eixo x. Ai, tô olhando errado. Número 4, a letra D. Estou chamando de D aí, nem é D. Mas, enfim. Quando o x é 0, quando o y é 0, quem é o x? 6/5. X é igual a 6/5. Coloca na cabeça de vocês. Y0 é o meu valor que está em cima do eixo X. É aquele ponto que o gráfico passa em cima do eixo X. Letra B. Qual o valor de y em cada uma dessas funções quando o x é 0? Agora é inverso, pessoal. Eu estou falando agora que o x é 0. Se o x é 0, eu quero o valor do y. Então, eu vou olhar apenas para o eixo y. Uhum. Quanto que vai ser o y da primeira? 1. Y da primeira, 1. Da segunda? 2. 2. Y igual a 2. Da terceira? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Da quarta? Menos 3. Menos 3. Volto a dizer, para mim descobrir o valor do x é quando meu y é 0. Para mim descobrir o valor do y é quando o x é 0. Número 3. Número 3, então. O tanque de combustível do caminhão de Júlio tem capacidade para 280 litros. E o consumo médio de combustível do caminhão é 0,4 litro por quilômetro rodado. Quantos litros de combustível o caminhão de Júlio consome em uma viagem de 300 quilômetros? O caminhão faz 0,4 litro por quilômetro. Eu quero saber em 300 quilômetros. O que eu vou fazer? 0,4 vezes 300. 0,4 vezes 300. Se você quisesse pensar em, por exemplo, como que eu resolveria isso daqui, por exemplo, com uma regra de 3? Eu sei que 0,4, o caminhão, ele faz 1 quilômetro. 0,4 litro, 1 quilômetro. Quantos quilômetros... Opa! Como é que é? Quantos litros? Então, quantos litros ele vai precisar em 300 quilômetros? Vai multiplicar cruzado. Vai ficar 1x igual a 0,4 vezes 300. Que, na verdade, não precisa nem de regrinha de 3. Só estou fazendo para ver se fica claro para vocês. Mas o fato é que 1 quilômetro com 0,4 litros, 300 quilômetros vai ser o quê? Vezes 0,4, né? Então, nessa letra A, 0,4 vezes 300, que vai dar? 120. 120
litros. Letra B. Escreva a lei da função que represente a quantidade de combustível no tanque de acordo com a quantidade de quilômetros percorridos, supondo que o tanque esteja cheio. Quem depende de quem? A quantidade de combustível depende da quantidade de quilômetros percorridos? A quantidade de quilômetros percorrido depende da quantidade de litros. Depende do Se combustível. você não tiver combustível, você não anda. Muito bem. Então, dependendo do combustível que você tem, é a distância que você vai percorrer, certo? Então, nós vamos chamar aí o combustível do quê? Vamos, sei lá, podemos chamar de combustível, podemos chamar de tanque, por exemplo. Tanque, que é o que a gente tem no tanque ali. O que a gente tem no tanque depende de quem? Do quilômetro. Litro? Peraí. Não é o contrário? Vamos de novo. Talvez eu tenha falado alguma... Escreva a lei de informação que represente a quantidade de combustível no tanque de acordo com a quantidade de quilômetros percorridos, supondo que o tanque esteja cheio. É que o fato aqui, sim, nós sabemos que a distância para a gente percorrer depende da quantidade de combustível que nós temos. Mas aqui a pergunta é, ele quer saber a quantidade de combustível no tanque de acordo com a quantidade de quilômetros percorridos. Então é que ele quer saber... Uma coisa que eu percebi é que sempre a informação que vem primeiro é a que está dependendo da outra, nos exercícios. Sempre aparece assim. Só que a gente tem que tomar cuidado que não pode generalizar isso, porque às vezes ele traz um contexto que ele inverte isso, então tem que tomar cuidado. O ideal é analisar a mesma situação, né? Então ele quer aqui... Ele quer a quantidade de combustível do tanque de acordo com a quantidade de quilômetros percorridos. Então, peraí. Então, nós vamos começar de fato aqui. O que nós temos no tanque de acordo com a distância, né? A quilometragem percorrida. Beleza. Agora, nós vamos ter que voltar lá em cima. O tanque de combustível do caminhão de Júlio tem capacidade para 280 litros. Então, eu sei que esse caminhão tem 280 litros. Eu sei que tem 280 litros. Só que o que vai acontecer aqui conforme eu for andando? Vai subtraindo. Vai subtrair. Muito bem. Porque aqui é óbvio, você está andando, o combustível está diminuindo. Só que vai subtrair quanto a cada quanto que eu andar? 0,4 a cada quilômetro. Muito bem. Vai subtrair 0,4 de acordo com a distância que eu andar. Sim. Então, para mim determinar o que eu tenho no tanque, agora, nesse caso, depende da distância, Mari, entendeu agora? Então, foi o que eu tinha... Na verdade, eu tinha falado isso. É que o contexto trouxe diferente. Ô, Isadora, entendeu? Porque nós queremos o que tem no tanque. Para determinar o que tem no tanque, eu preciso saber a distância que eu vou percorrer. Eu sei que o tanque tem capacidade para 280 litros. Conforme eu ando, a quilometragem que eu andar, né, vai subtraindo 0,4 por quilômetro, né? Só para ver se vocês estão ligados aqui. Eu poderia andar aqui 300 quilômetros com esse caminhão? Não. Sim. Sim. Sim, eu poderia. Porque se eu andar 300 quilômetros, vai dar 120. 280 menos 120, eu tenho combustível ainda. Letra C. Após quantos quilômetros percorridos sem abastecer, o tanque do caminhão ficará sem combustível? Agora, eu quero que vocês pensem aí, tá? Eu dei a letra aqui dizendo que 300 quilômetros a gente consegue andar. Já sei, eu acho.
Pensem aí o que vocês vão ter que fazer para saber quantos quilômetros tem que percorrer para zerar o combustível. R$700? Quem falou? A Vertulli. E como você chegou nesse resultado? Eu peguei 0,4x, porque eu não sabia o tanto de quilômetros que ia dar, igual a 280, daí eu só fiz a divisão. Muito bem. É essa mesma a ideia. Os outros aí estão fazendo? Já fizeram? Pararam? Posso fazer? O que vocês me falam? Eu fiz aqui. Deu a mesma coisa. Deu também? Pessoal, se nós pararmos para pensar essa função aqui sendo f de x igual 280 menos 0,4x, o 0,4 é quem da nossa função aqui? O A, É o A. Lá. O 280? B, B. B. Essa função é crescente ou decrescente? decrescente. Decrescente. Decrescente, porque o A é negativo. Beleza. Se eu quisesse saber um valor, para x, que desse zero essa função aqui, eu quero descobrir um valor para x que desse zero essa função. Eu faria 0 igual 280 menos 0,4x. Então, Eu tinha pensado em fazer isso. esse contexto aqui, a pergunta é a seguinte. Para esse caminhão ficar sem combustível, ele ficar sem combustível é quando o tanque o quê? Zerar. É igual a 280 menos 0,4D. Aí vai chegar naquilo que a Isadora já fez direto, que ela vai ficar assim, ó, 0,4D, porque veio para cá, veio positivo, né? Igual a 280. Ou seja, D é igual a 280 dividido por 0,4. A distância, então, vai ser 700 quilômetros. Certo? Número 4. Em cada item, as coordenadas indicadas são, respectivamente, as do ponto em que certa função afim cruza o eixo x e o eixo y. Esboça o gráfico de cada uma dessas funções e classifica em crescente ou decrescente. Não falei para vocês que para desenhar o gráfico de uma função afim precisamos apenas de 2 pontos? Então, se eu souber onde ela passa no y e onde ela passa no x, eu vou ligar esses 2 pontos e vou conseguir construir essa função. Dá uma olhada no par ordenado que ele dá na letra A para mim, os pares ordenados da letra A. Quais são os pares ordenados da letra A? 3 e 0 e 0 e 5. Quais são os pares ordenados da letra A? Menos 3 e 0 E 0. e 0 e 5. Então, 4, a letra A é menos 3 e 0, 0 e 5. Beleza. Onde que
você vai marcar o ponto em cima do eixo X? No menos 3. Menos 3. No menos 3. Então, vai e marca o ponto em cima do menos 3 do eixo X. E onde você vai marcar o ponto em cima do eixo Y? 5. 5. No 5. Então, você vai ficar com uma função mais ou menos assim, ó. Não é? Sim. É, Crescente ou decrescente? crescente. Crescente. Crescente, muito bem. Faça a B e a C agora. Ok. Nossa, acho que eu nunca fiz uma linha tão reta, sem reta. Quando eu estudava, até a professora Marisela brigava bastante comigo porque eu não gostava de usar a régua para fazer essas coisas, né? Eu gostava de diminuir o tempo para realizar situações assim, por exemplo, até eu pegar a régua e ficar lá. Então eu ia assim meio por rumo. E já pensando também, peraí, daqui uns anos eu vou ser professor, porque eu já tinha em mente, eu vou ser professor, eu vou ter um quadro, no quadro eu não vou ter, na aula não dá para mim ficar ali assim, claro, a gente tem que ter um capricho. Então, por exemplo, ó, eu faço aqui, ó, não tá tudo zoado. Eu fiz o esboço aqui para vocês entenderem. Ficou mais ou menos assim. O de vocês, então, quer dizer que se ficou assim, você já fez errado. Entendeu? Os valores, mas, por exemplo, aqui ele está passando no menos 3 e aqui ele está passando no 5. Entendeu? É mais ou menos assim. Eu sei que aqui está o 1 e o 2, aqui está o 1, 2, 3 e o 4, né? Mas, enfim, vamos lá. Essa daqui, o X na onde? No 2. No 2. E o Y? No 4. No 4. Ficou mais ou menos... Aí, é só falar. Ó. Ficou mais ou menos assim. Sim. É. Beleza. Crescente ou decrescente? Decrescente. Decrescente. E essa daqui? O X? 6. 6. O X no 6. E o Y? Menos 4. Menos 4. Menos 4. Ficou mais ou menos assim, então. Crescente ou decrescente? Crescente. 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 Muito bem, crescente. Número 5. Duas bombas, cada uma com vazão de 2.500 litros por hora, retiram água de um reservatório com capacidade para 300.000 litros. Letra A. Quantos litros de água as duas bombas ligadas podem retirar por hora desse reservatório? Era isso que eu tô pensando? Duas... Sim, Só isso? Você vai falar assim, Só tá isso? errado. Não. Meu Deus. Ah, Duas bombas, cada uma com vazão de 2.500 litros. Depois ele pergunta, quantos litros de água as duas bombas ligadas podem tirar por hora? Se uma tira 2.500, duas, letra A, né? 2 vezes 2.500. Então, essas duas juntas vão tirar quanto? 5.000 litros por hora. Muito bem. Letra B. Escreva a lei de uma função que represente a quantidade de água no reservatório. A quantidade de água, não retirada, tá?
a quantidade de água no reservatório em relação ao funcionamento das duas bombas. Meu Deus, mas como que eu vou saber? Calma aí, galera. Não, mas é aí que tá, a gente não sabe. Nós vamos criar uma lei. Quem depende de quem? A quantidade de água depende do tempo de funcionamento. A quantidade de água depende do tempo de funcionamento. Então, nós podemos colocar que a quantidade depende do tempo. Vou colocar mais para cá. A letra B, então, a quantidade depende do tempo. Qual é a quantidade que eu tenho nesse reservatório? 3.000 litros. 300. 300. É, 300, é. Opa aí. 300 mil. Ele quer saber a quantidade de água no reservatório em relação ao tempo de funcionamento das duas bombas. Então, eu tenho as duas bombas retirando por hora quantos? 5.000. Ela está o quê? Retirando. Se está retirando é o quê? Menos. Subida Menos. pressão. Menos quanto? 5.000 5.000 T. T. Porque é 5.000 vezes o tempo. Se for 1 hora, retirou 5.000. Se for 2 horas, retirou 10.000. E assim por diante. Legal. Letra C. Esboce o gráfico da função cuja lei você escreveu no item B. Minha nossa senhora. A escala do gráfico como é que tá? Embaixo vai indo de 10 em 10 e do outro lado está indo de 50.000 e 50.000. Não tem problema nenhum. Eu vou colocar aqui, ó, 5, 10, mas daí vocês entendam que é multiplicado aí por tá? Opa. 50, 100, 150, daí no caso multiplicado por 1.000. 200, 250, 300. E aqui é 10, 20, 30, 40, 50, 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Como ficaria o gráfico dessa função, então? Não faço ideia. Eu não sei como que vai marcar o tempo. Assim. Então, no caso, o tempo aqui, ó, se nós analisarmos, está marcado em minutos, né? Será? Ele não dá... Será? Não fala nada. Vai saber se não é 10 horas. Não. É isso mesmo. Porque lá em cima ele fala em hora, então, teoricamente, seguindo a ideia, está em horas, né? Então, se nós colocarmos aqui 10 horas dessa bomba funcionando, quanto que vai sobrar dentro do reservatório? Calma aí. É muito zero. 250 mil. Peraí. Antes disso, nós já podemos olhar para cá e marcar um ponto. Qual é? 300 mil. O 300 mil. Nós já podemos marcar, porque o 300 mil é o B. Então, eu já posso vir aqui, ó, e marcar esse ponto. Agora, vamos lá. Se eu tiver ela funcionando 10 horas, 5.000 vezes 10, vai dar quanto? 50. 50. 300 mil menos 50 mil? 150. 250. Então, nós vamos ter um ponto aqui. Se eu estiver funcionando 20 horas, na verdade, 2 pontos você já consegue traçar, né? Mas se você for fazendo isso daqui até chegar no 60,
Faz a conta para mim, ela funcionando 60 horas. 300 mil. 300 mil. 60 vezes 5 mil, 300 mil. 300 mil menos 300 mil, zero. Então, aqui. Então, dá só uma olhada. Vai ficar assim. Professor, esse gráfico aqui, eu posso passar ele para cá? Quê? Eu posso passar esse gráfico para cá, continuar ele? Não. Não. Não é porque não tem ali, não pense isso. Você tem que pensar no contexto da situação. Ah, porque não tem mais água. Não tem como ter água negativa. É. Com 70 horas eu teria negativa. Tem Água como eu ter negativa. uma capacidade negativa? Tem como eu ter capacidade negativa? Não. É a seca. Não. Não. E tem como eu passar para cá? Não. Se eu passar para cá, eu teria tempo negativo. Tem como eu ter tempo negativo? Ai, seria legal, Não. mas não. Nossa. Não tem. Então, esse gráfico ele fica limitado daqui até aqui só. Só essa questão de capacidade negativa, tá? Só essa questão de capacidade negativa. Eu estudava com um menino, né? E aí um dia a gente estava fazendo uma prova de integral, tá? É um conteúdo bem assim, bem chato, sabe? E a integral te ajuda a calcular a área, por exemplo, assim, se for para calcular a área de um retângulo, você sabe, lado vezes lado, esse vezes esse, a do quadrado, lado vezes lado, a do trapézio, base maior, base menor. Então, figuras assim é fácil você calcular a área, não é? Sim. Se for para calcular volume de paralelepípedo, vocês sabem, volume de cubo, vocês sabem. Vocês vão aprender no ensino médio calcular volume de cilindro. O que é um cilindro, professor? Um cilindro é esse daqui, ó. Isso é um cilindro. Vocês vão aprender a calcular o volume disso, ou seja, volume é a capacidade, né? A integral, só para vocês terem uma noção, o que é a integral? A integral, ela te ajuda a você calcular áreas assim, ó. Ai, Que legal. Tá? Ajuda você a calcular áreas desse tipo. Não é legal. Tá? não. Ah, mas parece. Não, você saber que dá para calcular área assim, beleza. Ah, super show. Mas para Super fazer é passado. Enfim, então ela te ajuda nesse tipo de cálculo. Aí, e assim, não tem como você ter a área nem volume negativo, né? Não tem como. Sim. E aí um menino estudava comigo, isso o professor contando depois, né? O professor não falou quem era o menino, mas depois o moleque falou para mim que era ele, né? E o professor disse que olhando a prova, né? Ele sai andando assim, olhando a resolução do pessoal, e disse que o moleque calculava a integral, né? Calculava a integral, chegava lá no final, volume igual menos 37. Uai. Né? E aí o professor ficou ali olhando. O moleque apagou, fez de novo, volume menos 37. O moleque fez de novo, volume menos 37. O professor olhando, né? Aí o professor deixou, falou: o moleque tá errando toda hora a mesma coisa, não vou ficar mais em cima, não. O dia que o professor pegou a prova para corrigir, tava assim, ó. Ai. Ele, moleque, observação. É um buraco, velho, mas não teve quem não deu risada. Não teve quem não riu na sala, né? O professor, nós, quem foi, professor? Quem foi? Ele falou: não vou falar, não vou falar. Peraí, eu não Mas foi entendi. muito legal, foi muito legal. Porque não tem como você ter volume negativo, pessoal. Mesmo sendo um buraco, uma fossa, é para baixo, mas não é negativo volume. Ah, tá, agora eu entendi. Aham. Você consegue colocar coisas ali. Ô, professor, falando Oi. em resposta de prova, esses dias eu vi outro negócio daquele de resposta, e daí era assim, responda, não sei o que era, qualquer pergunta lá. Daí a pessoa colocou assim, Deus, porque Deus é a resposta para tudo. Boa. Ai, Vamos gente, eu não sei como tem coragem de fazer essas coisas, sério mesmo.
Pior, A hein? pessoa já tá no fundo do poço. Exatamente. Literalmente. Assim, que é um peido pra quem já tá todo cagado? Ela literalmente estaria no fundo do poço aqui, né? Letra D. A função cuja lei você escreveu no Item B é crescente ou decrescente? Decrescente. Decrescente. Muito bem. Letra E. Considerando o reservatório totalmente cheio, após quanto tempo de funcionamento as duas bombas conseguirão esvaziá-lo por completo? Nós fizemos aqui. Depois de quanto tempo? 60. 60 horas, né? Depois de 60 horas. Mas se quiséssemos resolver isso daqui, nós temos lá, né, que a quantidade de tempo igual a 300 mil litros menos 5 mil vezes T. Se eu quisesse fazer através de cálculos aqui, porque o gráfico nos ajuda com isso, mas se eu quisesse fazer através de cálculo, ele quer saber quando vai estar vazio. Para estar vazio, isso aqui vai ser o quê? Zero. Zero igual a 300 mil menos 5 mil T. Vamos trazer os 5 mil T para cá. 5 mil T igual... Mesma ideia daquela do caminhão, tá? Ó. Uhum. T é igual a... 300 dividido por 5 mil. Cortou. T é igual a 300 por 5, 60. Então, um tempo de 60 horas, tá? Uhum. Agora o negócio vai começar a ficar louco. Misericórdia, Jesus. Professor. Porque é assim, pessoal, ó, entenda o seguinte. Minha nossa. Entenda o seguinte. Até agora o que nós fizemos foi gráfico de uma função afim, que é uma função de primeiro grau, certo? Ah, Agora, nós vamos começar a construir o gráfico de uma função do segundo grau. ai, que Legal, nossa. Pode apagar isso daqui? Pode. Ah, Pode chorar também. Não, vocês vão ver que é massa, é legal. É legal. super show de bola. Então, nós vamos agora falar sobre a função quadrática. Quadrática. Achei bonito. Quando eu tiver uma filha, eu vou colocar o nome dela de Quadrática. Função quadrática. Eu sofri muito bullying, né, quando estudávamos esse conteúdo, por causa do nome. Nossa, meu Deus do céu. Vamos lá. Estudamos antes, então, a função afim, que tinha a cara f de x igual a x mais b. E agora, nós vamos estudar a f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Isso vocês lembram bem. Essa é a equação do segundo grau. Mas agora nós vamos tratar ela como função quadrática. Tranquilo. Lembrando que o A tem que ser diferente de zero. Porque se o A for zero, ela deixa de ser quadrática, deixa de ser de segundo grau. Beleza, então. Vamos lá. Vamos pegar o contexto ali do carinha. A horta de certo colégio é uma região retangular de medidas 6 metros e 4 metros. Para aumentar a produção de verduras e legumes, a direção do colégio pretende ampliar a horta em X metros, tanto no comprimento como na largura. Então, está o desenho explicando aqui. Nós temos a horta e a ampliação dela em X metros. A área da nova região destinada à horta depende do valor de X, claro. Ou seja, ela está em função de X. Podemos escrever a seguinte fórmula. Aí ele traz a formulinha ali, né? Que vai ficar como? Sendo f de x igual x ao quadrado mais 10x mais 24. Essa é a formulinha que ele tem ali, não é? Ali no cantinho. Beleza. Por exemplo,
Para ampliar a região da horta em 2 metros, tanto no comprimento quanto na largura, ou seja, nós teremos x igual a 2. Nesse caso aqui, pessoal, presta atenção. Assim como nós fazíamos na outra lá, f de x igual 2x mais 1, por exemplo. Nós fazíamos f de 2, era 2 vezes 2 mais 1. O f de 2 dava quanto? 5, não era? Aham. 2, 4 mais 1, 5. Nós temos o par ordenado aqui, 2 e 5. Não é isso que nós vimos até o momento? Sim. Não vai mudar nada para cá. A ideia, o contexto é toda a mesma. A questão é, se eu fizer um f de 2 aqui, eu vou ter 2 ao quadrado mais 10 vezes 2 mais 24. O meu f de 2 é 2 ao quadrado, 4, mais 2 vezes 10, 20, mais 24. O f de 2 aqui seria, então, 24 mais 24, 48. Então, eu poderia dizer que eu tenho um par ordenado 2 e 48, se tratando de gráfico, porque depois nós vamos abordar gráfico novamente. Então, por isso que eu faço. Para esse contexto da horta, do aumento disso aqui, não. Mas eu já coloco porque daqui a pouco nós vamos falar em gráficos. E aí, aqui nós colocávamos pontos e traçávamos a reta. Daqui a pouco nós vamos colocar os pontos, vamos ver o que vai dar. Será que vai ser o desenho de uma caveira? De um dinossauro? Não tinha lá, antigamente, quando era mais novinho lá, por exemplo, os pontilhadinhos assim, e aí você tinha que ligar para ver, vamos ver o que vai formar, formou um pontinho, né? Então, nós vamos mais ou menos isso, né? Nós vamos ter os pontos para ver o que vai formar isso daí depois, mas Professor, eu acho que não. vai cair alguma coisa de raiz? Como assim de raiz? Raiz quadrada? Por que raiz quadrada? Nesse conteúdo tem alguma coisa disso? Se falar... Minha filha, vire a página. Pronto. Mas se tratando... Se tratando tem de uma função quadrado... Isadora, se tratando de equação função do segundo grau, lembra que isso aqui a gente pode escrever como raiz de quem está no sol vai para a sombra, enfim, tem toda aquela situação, né? Beleza, vamos lá. Uma função quadrática ou função polinomial do segundo grau é uma função cuja lei tem esta cara aqui, em que A, B e C são os coeficientes, é aquilo que a gente já sabe, A, B, C, coeficiente, e o A tem que ser diferente de zero. Então, essa daqui, essa não, essa aqui é do contexto ali já. É, de cima. Essa daqui, então, é a função quadrática. Volto a dizer, a ideia, o contexto, a merda é a mesma, só muda a mosca, tá? Por quê? Essa ideia aqui, ele vai te dar uma função, e aí você vai atribuir valores para x e você tem que fazer as continhas. Aí, se você errar nas continhas, aí é problema, tá? Aí é problema. Vamos lá. Então, a seguir, lá embaixo, nos clipezinhos lá, tem alguns tipos de funções quadráticas. Menos x ao quadrado mais 2x mais 3. A outra, 2x ao quadrado mais raiz de 3x. E na outra, x ao quadrado mais 2/3. Ou seja, mesma ideia da equação do segundo grau. Tem que aparecer um x elevado ao quadrado para ela ser quadrática, tá? Pode ser incompleta? Pode. Faltando C? Sim. Faltando B? Sim. Mas tem que ter um x elevado ao quadrado e o A não pode ser zero. Tá? Belezinha. Na outra página, 119, as funções cujas leis estão apresentadas não são quadráticas. Lá tem um x elevado ao cubo, não é? Você tem na outra uma raiz de x ao quadrado. Se você tirar a raiz ali com um x ao quadrado, vai anular, já era. E depois você tem uma 2 elevado a x. 2 elevado a x, então vocês vão aprender ano que vem. Tá?
Então tá bom. Isso, ano que vem vocês vão aprender. Ai, que Olha, delícia. gente, olha. Vamos... Isso! Agora nós vamos falar da parábola. Do bom samaritano, professor? Não, não é a do bom samaritano. Tá? Nós vamos O aprender... primeiro mandamento da matemática. Hã? O primeiro mandamento da matemática. Não dividais por zero. Vamos lá, então. Eu preciso de um pouco mais de espaço, então eu vou apagar tudo isso daqui agora, tá? Tudo bem. Agora eu quero vocês prestando atenção mesmo, que até o final da aula vai ser para construir o desenho dessa função quadrática. Porque diferente de uma função polinomial do primeiro grau, ou seja, a função afim, que é uma reta, é muito simples. Essa é quadrática, então ela tem um outro comportamento. Vamos ver ali, ó. Se nós pegarmos, por exemplo, a função f de x igual x ao quadrado menos 2x menos 2. X ao quadrado menos 2x menos 2. O f de x aqui pode ser o y, não tem problema nenhum, tá? Aí nós vamos montar a tabelinha lá. Valores para x. Eu vou ter os correspondentes em y. Deixa eu ver quais valores ele pegou. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Vamos lá. Vamos lá. Aí, pessoal, nós temos que pegar o menos 2 e substituir. Nós teríamos, então, um f de menos 2. Ficaria menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, menos 2. O f de menos 2 é igual. Menos 2 ao quadrado. 4. Vão acompanhando comigo aí. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Menos 2. O f de menos 2, então, vai dar 4 mais 4, 8, menos 2, 6. Então, f de menos 2 é 6, ou seja, o y é 6. É o par ordenado nosso. Menos 2 e 6. Menos 2 e 6. Agora, vamos fazer para o menos 1. Vou apagar assim, que fica mais rápido. Vamos fazer para o menos 1 agora. Menos 1, menos 1, menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. Menos 2 vezes menos 1, mais 2. Menos 2. Cortou esse com esse, ficou 1. Então, f de menos 1 é 1. O de 0 é muito fácil, né? Ó, vai ser quem? Menos 2. Vai ser menos 2. Professor, peraí. Eu posso trazer aquela ideia que nós vimos lá do B lá da função afim, porque o B é onde corta o Y, não é? Uhum. Eu posso trazer essa ideia para cá. Agora, o C sendo onde corta o Y? Sim. Então, quando esse for 0, é o valor do C, é o menos 2. Tá? Agora nós vamos fazer para 1. Tirar esses parênteses agora. Vamos, f de 1 agora. 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, menos 2. 1 ao quadrado, 1. Menos 2 vezes 1, menos 2, com menos 2. F de 1 vai dar quanto? Menos 3. 4, 1, menos 3. F de 1, menos 3, então. F de 2 agora. F de 2. 2 ao quadrado é 4. Menos 2 vezes menos 2, menos 4 e menos 2. Cortou, cortou, sobrou menos 2. Então, quando é 2, vai ser menos 2. O F de 3. F de 3. 3 ao quadrado, 9. Menos 2 vezes 3, menos 6, menos 2. Menos 6 com menos 2, menos 8. 9 aqui, 1.
Então, quando for 3, vai ser 1. E por último agora, o f de 4. F de 4 vai ficar 4 ao quadrado, menos 4, menos 2 vezes 4 e menos 2. 4 ao quadrado, 16, menos 2 vezes 4, menos 8, menos 2. 16 menos 10, 6. Então, aqui, f de 4 deu 6. Beleza. Vamos construir o gráfico desse trem agora. Pessoal, eu sei que falta 2 minutinhos, não vai dar tempo, mas, por favor, é só para finalizar, tá? Para não perder o contexto aí. Ô, professor, Oi. sempre vai ter o valor de x e a gente tem que descobrir o y? Sempre. Ah, tá. Ou o valor de y para descobrir o x. Ah, tá. Tá? Mas, geralmente, exercício desse tipo para construção de gráfico, a gente joga os valores para x para descobrir o valor do y. É, porque senão não tem nem graça também, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não vai precisar. 6 subindo, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 menos 3 menos 4. Beleza, vamos lá então. Primeiro par ordenado nós vamos marcar. Menos 2 e 6. Ah, detalhe. Eu já vou começar marcando menos 2. Que eu falei para vocês que é onde corta o y, não é? Então já vamos começar marcando menos 2 do y. Tá aqui. Vou começar marcando menos 2 do y. Agora vamos lá. Menos 2 e 6. Então menos 2 para x e 6 para y. Aqui em cima o ponto. Menos 1 e 1, menos 1 e 1, tá aqui, ó. Menos 2 aqui, menos 1, aqui é 1, aqui é o 6. Aí nós vamos entrar no 0 e 2, que é esse daqui, né? Depois nós temos 1 e menos 3, 1 e menos 3 que tá aqui. Então, menos 3 aqui, menos 2, aqui é 1. Depois nós temos o 2 e menos 2, 2 aqui e menos 2 aqui. Então, 2 aqui. Depois nós temos 3 e 1, 3 aqui e 1 vai estar aqui. E 4 e 6, 4 aqui, 6 lá em cima. Olha Legalzinho, só. é de sequência, eu gosto. Ah, professor, vai ser uma reta? Não, pessoal, não é uma reta. Uma reta parábola é esse daqui, ó. É o U, né? Exatamente, ó. Ai, que legal. Isso é uma parábola, tá? Então vai funcionar sempre desse jeito, ok? Ok. Ok. Isso é uma parábola. Aí, claro, depois nós vamos entrar em outras situações aí, tá? Relacionado a ela. Mas o que eu posso te adiantar já? Na função afim, se você tinha menos ax mais b, se o a fosse negativo, ela era o quê? Decrescente. Decrescente. Se for positivo, crescente. O meu a aqui é o quê? Positivo. Positivo. Nós falamos que ela tem a concavidade para cima. Se o A for negativo, professor, ela vai ter concavidade. Muito legal. Por isso que eu falei, segue tudo a mesma ideia. Então, esse aqui, ó. Esse aqui é onde corta o eixo Y. Tá? Tirem um print disso para vocês anotarem depois, para não ter que assistir o vídeo novamente. Mas, por favor, faça essa anotação. E tentem, na hora que vocês forem fazer, tentem jogar os valores para ver se vocês chegam. Só para ver como tá as continhas de vocês. Beleza. Ok? Ok. Então, vamos parando por aqui. E a gente se encontra quarta-feira. Valeu. Beleza. Valeu, Tchau, professor. professor. Tchau. Tamo junto. Um abraço. Bom feriado.